você observar bem esta passagem, você vai ver que essas duas passagens demonstrou a intolerância de Jesus para com aquilo que é falso e não é verdadeiro. Pegue para mim, não é o meu sermão não, mas é um aviso que eu tenho que dar depois do culto. Primeiramente, ele viu uma figueira e não encontrou nela figo. E a Bíblia diz que não era tempo de figo. Como podemos entender isso? E será que Jesus estava nervoso, estava bravo? O que estava acontecendo com ele? E depois vem para Jerusalém e entra no templo. O templo, se você olhar, os evangelhos falam muito sobre a intimidade de Jesus com o templo. E alguns versículos diz que o templo enchiam de pessoas que o acompanhavam para que ele pudesse ensinar, e todos admiravam os ensinos de Jesus. E numa visita desta, não era nada de estranhar, pois havia esse costume, esse hábito, mas era contra o senso, porque Jesus nunca aceitou o desvio da finalidade dos objetivos, tanto do culto como do templo, ou do templo e do culto. Havia um tráfico de negócio, de dinheiro, de enriquecimento, porque o templo era um centro de atração para toda a nação judaica e também as demais que tinham pessoas que seguiam o judaísmo, como o caso, aquele acontecimento do Filipe evangelizar o eunuco. Ele tinha vindo a Jerusalém prestar culto. E aí os espertalhões começaram a se aproximar com as suas barracas para cambiar, fazer negócio em cima daqueles que não tinham animal, mas precisavam comprar os animais para o sacrifício, ou não tinha dinheiro e tinha os animais e precisava vender para ter dinheiro. Fugiu do original, que era o sacrifício, como nós entendemos no Antigo Testamento, e o templo era para esse objetivo, oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Só que sempre tem aqueles que querem deturbar aquilo que é santo, e Jesus viveu numa época truncada, porque havia uma mistura de todo tipo de culto, porém Jesus veio para defender aquilo que ele ensinou para a samaritana, aquele que oferece em espírito e em verdade. Ali estava deturbado. Interessante que Jesus viveu naquele tempo com essa deturbação, e nós vivemos hoje, e nunca houve uma profanação da Bíblia em relação à utilidade dela para negócios, dos cultos para utilidade ou meio de enriquecimento, e com isso o verdadeiro sentido da casa de Deus e do culto e da casa de Deus está sendo sufocado. E existem pessoas que não estão observando de que isso aí é sinal da volta de Jesus. Enquanto esse tipo de coisa, naquela época de Jesus, centrava em Jerusalém, hoje é em várias partes do mundo a deturbação de culto, como nós temos visto
através da mídia. Eu disse a vocês, na terça-feira passada, eu acredito que sim, a respeito da casa de meu pai. Ela não pode ser transformada em casa de negócio, mas em todas as nações ela tem que ser conhecida como casa de o quê? Oração. Interessante que Jesus podia dizer como casa de adoração, de pregação e de oração, mas ele preferiu oração. Porque ela é a base para que as outras coisas sejam feitas no espírito e não seja feito na carne. Quando alguém canta e não ora, é mais fruto do talento do que da própria unção de Deus. Quando alguém prega e não ora, é mais talento da oratória do que um mensageiro da palavra de Deus pregando. Então a oração é muito importante. E Jesus demonstrou energia, tanto ao secar a figueira, como pegar um chicote e, se você observar bem, ele não bateu nas pessoas, ele enxotou os animais. Possivelmente tinha todo tipo de animal, e eles estavam amarrado, detido, engaiolado, e Jesus precisou do chicote para bater nos animais. Mas quem sabe que algum estava lá descuidoso, porque depois tentaram matá-lo. Quando as coisas de Deus contrariam o interesse pessoal de alguém, a pessoa fica irado e até foge da realidade. Quando você vê alguma pessoa saindo da presença do Senhor, saindo da casa de Deus, porque sentiu ameaçado, e o pastor ou o líder está dentro da vontade de Deus, é porque contrariou os desejos da cobiça, da ganância, da vaidade, da sensualidade de alguma pessoa. Porque não tem outro motivo da pessoa se contrariar dentro da casa de Deus. E Jesus foi enérgico. Interessante que Davi, no Salmo 69, e o verso 9, ele também usou essa mesma expressão. E se você ler o Salmo todo, vamos estar ali, olha, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Olha bem a expressão. A afronta daqueles que te afrontam. Se a liderança da igreja é o porta-voz de Deus, está na orientação do Espírito Santo, se alguém o afrontá-lo, está afrontando o próprio Deus. Irmão, volta o salmo aí, deixa eu ver quantos versículos tem esse salmo. Ele é muito comprido? Vê para mim. É muito. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Coloca aí. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, e os meus olhos desfalecem, esperando no meu Deus. Aquele que me odeiam sem causa, são mais do que o cabelo da minha cabeça. Ou é hiperbolismo, ou Davi era bem careca. Porque dizer que os inimigos é mais do que a quantidade de cabelo dele, né?
É um negócio interessante. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituiu o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e os meus pecados não têm te cobertado, ou não te encoberto. Não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Como rei, como alguém que tem uma unção de pastor ou de evangelista, um obreiro, precisa ter muito cuidado, não fazer pessoas zombarem da casa de Deus ou de Deus por causa do seu pecado, da sua estultice. Porque o amor de ti tenho suportado afrontas, ou por amor de ti eu suporto as afrontas. A confusão cobriu meu rosto. Agora o 8. Tem me tornado um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa, por causa do zelo da tua casa, por causa do zelo do sacrifício, por causa da intenção que eu tenho de construir tua casa, eu estou sendo afrontado, e as afrontas têm caído sobre mim. Então, eles quiseram matar Jesus. E tem hora que as forças da gente se acabam, a ponto da gente deixa do jeito que está, para ver como é que fica. A incredulidade, ela está crescendo no coração daqueles, inclusive eu li na Santa Ceia, 1 Pedro, que um dia o julgamento começará pela própria casa de Deus. E eu tenho observado que a gente prega aqui no domingo, mensagem que deveria ser num culto de membro, porque os crentes não vêm. Numa terça-feira que a gente pode pregar bem profundamente sobre doutrina, costume e fortalecimento da igreja, como disse Paulo, aí a gente aproveita no domingo. Aí você ministra uma palavra no domingo, quando é na segunda ou na terça-feira você encontra um crente, ele está do jeito contrário que você pregou no domingo. A incredulidade. O pastor falou sobre isso, sobre aquilo, mas eu estou fora da igreja. Irmão, o Senhor virá buscar a igreja. E esses dias eu vi um velho pastor, que eu até disse, coitado, ele não está muito bem da cabeça. Ele disse, sabe por que Jesus não veio buscar a sua igreja? Vocês viram aquele vídeo? Porque não tem igreja para vir buscar. Eu acho que é exagero. É ou não é? Eu preguei aqui domingo na ceia sobre as igrejas de Apocalipse. Algumas estavam em estado péssimo, mas sempre tinha um remanescente. Sempre terá alguém que está esperando Jesus, e se ele quiser vir agora, ele vai encontrar muitas pessoas dispostas a ir para a eternidade com ele. Agora, irmão, Jesus, ele foi enérgico em relação à casa de Deus, já falei isso 2 vezes, e agora olha bem, quando o Senhor foi tratar com o rei Ezequias, essa passagem está em Crônica, e também em Reis, e também em Isaías, você vê que o Senhor disse assim, usando o profeta Isaías, diga ao rei Ezequias, que coloque a casa dele em ordem, senão ele morrerá. Acabou. Mas o Senhor, ele avisa e reavisa, ele morrerá e não viverá. E lógico, se ele morre, não vai viver. Coloque a sua casa em ordem. E lá não está dizendo, coloque o seu palácio,
coloque o seu reino, está dizendo a tua casa em ordem, a tua casa em ordem. E eu pensando sobre a casa de Deus e também pensando sobre a minha casa, a nossa casa. Deus ordena, no momento em que nós aceitamos Jesus, ou confessamos o seu nome, nesse momento a nossa casa a minha casa, ela tem que ser um santuário da morada de Deus. Sim ou não? Ah, pastor, mas eu sou crente, meu marido não é. Só que a Bíblia diz que a mulher pode ganhar o seu marido na maneira de ser. Ela só não pode jamais cumprir os desejos de um ímpio, que é o seu marido, prevaricando a sua fé, maculando o seu caráter. Aí, em nome de Jesus, enfrenta o camarada. Tem certeza. Há um tempo atrás aconteceu algo aqui na cidade de Araguari. O irmão me contou, tem muito tempo, na época do pastor Simval, uma irmã se converteu e o marido ficou aquele opositor terrível. E ela lia a Bíblia escondida. E ele jurou para ela: o dia que eu pegar você lendo a Bíblia, eu vou fazer você botar fogo lá na fornalha, lá no fogão, e você mesmo vai jogar a Bíblia no fogo. E ela sabia que ele era terrivelmente incrédulo, ela tomou o máximo de cuidado, mas um dia ela foi pega lendo a Bíblia, e disse: hoje eu vou cumprir. Fez ela pegar lenha, atear fogo no fogão, e deu a Bíblia para ela, e diz: agora você vai jogar a Bíblia lá dentro. Ela disse: olha, como sua esposa eu te obedeci, busquei a lenha, coloquei no fogo e ateei fogo. Agora botar a Bíblia dentro do fogo, você joga eu, mas eu não jogo a Bíblia. Está vendo? Até onde você deve mostrar para o ímpio. Quando eu era adolescente, eu tinha um tio que fumava muito. E meu pai mandou eu comprar pão na panificadora. E ele disse: ô menino, traz para mim lá um maço de cigarro. Eu disse: eu não posso. Uai, você não pode por quê, menino? Porque eu sou crente. Eu não vou comprar cigarro para o senhor, sabendo que é pecado. Aí ele diz: esses crentes é duro na queda, né? Então, o homem com raiva, ele mesmo pegou a Bíblia e jogou dentro do fogo. Mas o fogo não consumiu a Bíblia. Sapecou a capa, mas a Bíblia não queimou. Aí ele passou a mão em uma vara e um pau e diz: agora eu te mato. Quando ele levantou para acertar a cabeça dela, ela disse: o Senhor Jesus que te repreenda. Ele caiu por terra na hora. Aí ele se voltou e disse: você me perdoa? Ela falou: o Senhor Jesus te perdoa. E o Senhor Jesus te levanta agora. E a partir daquele momento ele tornou-se um crente. Amém? Tem poder a palavra de Deus. E a nossa casa é do Senhor Jesus. Por causa de você tem sangue do Cordeiro nos umbrais da tua alma e nos umbrais da tua família. Não pode, através da oração você consegue vencer, porque minha mãe, através da oração, ela conseguiu dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então Ezequias, ele colocou a cara dele na parede. Aquilo ali significa fim de linha, fim de vida,
meteu a cara na parede e chorou ao Senhor. E você conhece muito bem essa parte, que o Senhor mandou Isaías voltar. Vá e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele, perdoei os seus pecados e vou acrescentar 15 anos de vida na vida dele. Amém, irmão? Então, quando a gente aceita Jesus, olha o caso de Zaqueu. Quando Zaqueu convidou Jesus, Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Tem salvação na tua casa? Tem? Tem salvação na tua casa? Pode só você de crente, mas creia. E aí, uma outra coisa que eu levo muito, até me esmurrando a mim mesmo, é o cuidado com a casa de Deus no sentido físico, material. Eu fico triste, aborrecido. Há poucos tempos foi um menino na minha casa, filho de um pastor. Hoje ele já é homem. Aí eu estou conversando com o pai dele, ele achou uma tesoura da irmã Tumi e cortou a cortina nossa todinha embaixo. Assim, ó. Mas eu não esquentei nem um pouquinho. O seu menino pode ir lá na minha casa, quebrar uns copos. Eu espero você levar ele de volta. Pode quebrar o que quiser, não me importa. Mas na casa de Deus, irmão, eu fico machucado. Esses dias eu cheguei aqui, eu falei, não acredito que eu estou vendo. Tirei o óculos, olhei, botei o óculos, olhei, é mesmo. Fizeram daqueles furinhos ali, porta-copo, descartável. Vocês viram? Porta-copo, aqueles furinhos ali, está ali, né? Cheguei cheio de copo descartável. E o pior, isso me deixa nervoso mesmo. Só que está olhando para mim, né, Lourdes? Não, né? E outra coisa, está ali o cesto de lixo. Está ali o cesto de lixo. Não jogou lá e botou ali e foi embora. Também tem esse zelo que nós temos que ter com a casa de Deus. Uma lâmpada queimada é tolerável um dia, 2 dias, mas uma semana, um mês, não. Nós estamos em reforma, mas tem umas irmãs aqui que sofrem. Vai ali ver, derrubamos um monte de coisa, porém os irmãos mais cedo ajuntou os cacos todinho. E falar nisso, irmão. Cadê o Gerson, Marco? Está aqui não? Não veio hoje não? Nelson, traz ele lá para mim, nem se for amarrado. Não pode mesmo não. Se mandar, você vai. Amanhã vai ter mutirão. Olha, esses dias tivemos 2 mutirão aqui, muito maravilhoso. Sabe como? É um entulho. Pega no carrinho, pega num balde, solta num tubo que cai lá na caçamba. Se o pedreiro ou o servente for fazer isso, nós vamos gastar dinheiro com os profissionais. E sendo que a gente pode fazer entre nós os obreiros. Até eu fiquei muito feliz que os obreiros vieram, trabalharam muito bem. Eu quero saber quantos que vão vir amanhã, porque de manhã nós vamos dar café com pudim, tá? Aí depois o William vai sair aí, viu, William? Pode sair agora e já pegando o nome. Obreiro, pastores de tempo integral, você vai vir em nome de Jesus e também por amor à obra de Deus. Nós temos muito entulho para tirar. Eu pedi para o departamento de obra, não tira não, ajunta aí, porque vamos fazer um mutirão. Quem vai vir, dá o nome para o William. William, não conversa com eles não, viu? Tá? Que eu sei que você é muito despertado, avivado, vai querer orar por eles, não, só pegar o nome. Já passa aí no Joaquim, vai passando no Zé Rubem. Olha, nós precisamos, tá? Você levanta a mão e o William vai aí e toma o nome, tá bom? Então, a casa no sentido físico é sua, é sacrifício nosso. Ainda tem muita gente aqui que trabalhou na construção desse templo.
é uma obra que sempre, jamais sairá da história do ministério do pastor José Braga. Porque isso aqui era um pântano. E nós trabalhamos, e muito mesmo, com muita luta, com muito sacrifício. Agora vamos deixar isso aqui se acabar? Em absolutamente não. Da mesma forma as congregações. A casa que é o meu corpo, a casa que é a sua casa, a casa de Deus. Aí eu volto um pouquinho aqui no começo. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Sabe por quê? Porque o desvio, ele começa muito pouco. Poucas pessoas vai se desviando do sagrado, desviando da palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje. Coisas que lá no mundo é trazido para dentro da igreja, e não adianta santificar as coisas que é do diabo. Não adianta nós queremos trazer coisas lá de fora aqui para dentro que não funciona. Ah, mas lá, pastor, está enchendo de gente. Mas o povo, eles gostam daquilo que não tem reverência, que não tem sagrado. Aonde já se viu, irmão? Eu acredito, eu não olho muito, mas os irmãos, de vez em quando, mandam para mim: ô pastor Álvaro, olha esse culto aqui. Pessoa rodopiando assim, olha, parecendo um peão. Obreiro descendo o púlpito, gritando no meio da igreja. Crente, isso aí é a unção do helicóptero. Fica fazendo com o braço assim. Não precisamos disso, irmão. Não somos soldadinho de chumbo, não, paradinho. Glorifica a Deus. Essas coisas não agradam o Senhor, porque é culto da carne. Acabou a história. Agora, eu sei, e a gente vê quando vem de Deus, o povo se alegra, sem ninguém ficar automatizando as pessoas. Dá glória a Deus aí, levanta a mão, você tem que glorificar o Senhor. Não, é a unção do Espírito Santo que vem e faz a gente glorificar o Senhor. A graça não mudou, a unção do Espírito Santo não mudou. A graça de Deus é quem faz nós nos alegrarmos aqui e voltar no próximo dia, muitas vezes cansado, mas saímos daqui abençoados por Deus. Aí vocês se lembram que eu falei sobre o culto, né? E aí Jesus pegou o chicote, e hoje nós pegamos a palavra. E todos aqueles que querem profanar a casa de Deus, recebe uma punição do Senhor. Não só a casa de Deus, mas o que é sagrado ao Senhor. Eu vou falar aqui, músico, uma coisa que antigamente era assim. Geralmente os instrumentos são dos músicos, mas boa parte é da igreja, tá? E aí o que acontece? Esse aqui é meu, tá? Esse instrumento é meu. Então eu toco na igreja, mas lá em casa eu toco para o mundo. Ou participo de alguns eventos para o mundo. Então não dedica aquele instrumento para o Senhor, porque senão nós estamos mentindo. Dedico esse, pastor Álvaro, eu comprei esse sax, comprei esse pistão, comprei essa clarinete, comprei esse violino, e vim aqui para ser dedicado ao Senhor. Não é ungir o instrumento, mas é dedicar a serviço do Senhor. Então não pode tocar música mundana nele. O que é que vocês acham, obreiro? Eu penso assim, toda a vida. Aí eu pastoreei uma igreja. Quando eu cheguei,
O pessoal disse: pastor Álvaro, isso aqui tem uns irmãos que é músico da banda municipal, esse negócio é complicado. E nessa igreja, todos os músicos eram empregados da prefeitura e todos trabalhavam, tocavam na banda da prefeitura. O pastor era um bambambam da prefeitura e conseguiu emprego para os crentes. E aí os crentes, todo mundo tocava na banda e tocava na banda da prefeitura. Eu cheguei e falei: não mexe não, pastor, não mexa, porque o senhor não sabe o que o senhor vai mexer nesse vespeiro. E aí tem Europa, tem aqueles marimbondão, tem aquele de casco de cavalo, tem aqueles marimbondos do cavalo mesmo. Falei: ai. E eu fui orar. E um dia, eu estou lá na porta da igreja, chegou uma Kombi. Eu fazia uns mês mais ou menos que eu estava na igreja. Meu senhor, eles não me conheciam, mudou o pastor. O senhor é o zelador da igreja? Eu falei: sou o zelador. É que nós viemos buscar a bateria da igreja, porque sempre a gente pega emprestado para fazer umas festas da prefeitura, festa do São João, do Santo Antônio. E eu falei: não, espera aí. A bateria de vocês da prefeitura ou a bateria da igreja? Não, é da igreja. Eu falei: não leva não, pode ir embora. De jeito nenhum. Mas sempre emprestou para as nossas festas? Sempre. Só que eu não vou fazer isso. Aí chamei o regente: ô meu amigo, que é isso? Ele falou: olha lá dentro da bateria para o senhor ver, tem aqueles bumba, olha lá dentro, tudo queimado de cigarro, porque toca nas festas por aí, e os tocadores fumam e jogam pituca lá dentro. Falei: Jesus amado. Falei: jamais vai sair daqui o instrumento da igreja. Tá? Segundo, e ele disse: o senhor não sabe de uma coisa, não mexa nisso não, que todo mundo aqui toca na banda da prefeitura, e no dia do aniversário da cidade, a gente toca na transferência da Nossa Senhora da Badia, da igreja tal para a igreja tal. É a banda que vai tocando e a santa vai na frente. Quase que eu entrego a igreja para a convenção. E agora? Aí chegou um irmão e disse: olha, o senhor não mexe não, porque se a prefeitura mandar eu embora, eu vou levar o senhor no advogado, eu sou arrimo de família, e o senhor que tem que cuidar da minha família, a igreja tem que fazer o meu salário. Foi bombou. Aonde eu fui meter o dedo. Falei: não, mas nós não vamos aceitar não. Você escolhe. Fica aí como membro, se você quiser. Fica aí na igreja. Cessa a banda, porque a igreja é primeiro do que banda. Não teve banda para ter igreja. Viu? Não teve orquestra para ter igreja. Tem eles por causa da igreja. E se tem eles por causa da igreja, eles também têm que ser igreja. Aí um foi falando para o outro, um vem daqui, vem de lá, e papapá, aquela coisa toda. E um dia o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava numa lavoura de trigo muito doente. Tinha umas manchas amarelas, tinha umas rodas quase morrendo, tinha poucas manchas que o trigo era verde. E o Senhor disse assim: assim é a igreja que você está pastoreando. E você vai ter que trabalhar com essa lavoura, usa o surcador, que é aquele que surca a terra, que é a minha palavra, coloca nela adubo, que é as suas orações, e chame a minha igreja para um concerto. E aqueles que não quiserem confessar, e é pecado de morte, você se coloca 2 dias à disposição para eles te procurarem e confessar. E você ora
e eu perdoo. Aí arrumei um desenhista, porque eu não sei desenhar nem nada, e desenhei aquela lavoura de trigo num quadro, num culto de terça-feira, e expliquei para a igreja. Aqui somos nós. Tem gente doente, tem grupos inteiros doentes, grupo inteiro. Era liderança de jovem, saía para a beira de represa fazer os seus retiros, e levava bebida, e por lá prostituíam, e depois vinham para a igreja como se nada tivesse acontecido. Eram manchas. E eu expliquei e disse: olha, nós vamos orar. Coloquei a igreja em oração e as coisas foram melhorando. Eu disse: agora, tal dia, eu vou estar aqui na secretaria da igreja, e se você cometeu um pecado contra o seu corpo e contra o corpo de Cristo, você vai vir aqui e confessa e deixa, e aí você vai alcançar a vitória. O que mais me chamou a atenção foi um irmãozinho de quase 80 anos. Ele vendia mel, vendeu mel muito tempo. E um dia ele foi clamar para o pastor que não estava dando lucro vender mel, estava ficando caro. Ele disse: não, mistura com melado de cana. Você pega 1 litro de mel, você faz uns 4 litros. Um velhinho de 80 anos, crente, mas simples. Se o pastor está mandando, mas tem que ver se esse pastor tem Deus na vida. Aí ele chegou e confessou para mim: pastor, quando eu vendia o mel puro, que eu entregava para o cliente, ele dizia: isso aqui é para mim fazer um remédio para o meu filho, para o meu neto. Eu saía de lá feliz. Porém, depois que eu misturei o mel, que eu vendi o mel, e ele dizia: olha, é puro. E aí eu vou fazer um remédio. Ele falava: eu vinha para casa quase enlouquecido. E quem tem a consciência perturbada tem medo da morte e tem medo do arrebatamento da igreja. O crente da consciência tranquila, ele pode perder o sono por outras coisas, mas medo da volta de Jesus e da morte não tem não. Ele está com a mente tranquila. Aí ele disse: eu quero pedir perdão, pastor Álvaro. Como é que eu, no fim da minha vida, 80 anos, eu fui cometer esse pecado? E aí veio, eu fiquei segunda e terça-feira, muitos crentes, e a igreja floresceu e cresceu. Teve crente que dizia para o seu encarregado lá da banda: olha, eu não posso tocar atrás de uma imagem, eu não posso tocar nos dias de carnaval. Se vocês quiserem me aqui como músico, em festa cívica, em serviço social, mas que não tem essas músicas mundanas, eu permaneço. Senão vocês podem me mandar embora, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para mim e vai me abençoar. Então, Moisés, tira a tua sandália, porque a terra que tu pisa é santa. É assim que o Senhor disse para Moisés. É ou não é? Então, meus irmãos, vamos levar isso aqui em consideração. E Jesus começou a expulsar. Precisamos ter cuidado para não profanar, porque Belsazar pegou os vasos santos do Senhor, que o seu pai tinha trazido de Jerusalém, e usou numa festa de orgia, e naquela noite ele morreu. Nós vivemos na época da graça, mas o Senhor não é um Deus que tolera pessoas ficarem praticando profanação com aquilo que é sagrado. Precisamos ter muito cuidado. Deus abençoe cada um de nós.